Basicamente, descobre qual é o seu valor, né? Se é para vender conhecimento, o que você sabe, se é o serviço, se é o produto. Começa a comunicar isso para as pessoas, embala num produto e faz uma oferta. Todo dia a gente tem que estar influenciando as pessoas. Todo dia a gente tem que estar dando um tiro de canhão nessa guerra entre o bem e o mal. Porque senão o mal vence. O mal não tem vergonha. Ah, é vergonha de gravar vídeo. O mal não tem. O mal tá lá, gritando, apontando a direção errada, sem vergonha. E a gente com medo, será que eu devo? Vou me chamar de blogueirinha. Deixa isso de lado. Seja a luz no meio da escuridão, seja a mensagem de amor no meio do ódio, seja a nova influência que o mundo precisa. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer ele que é mentor de comunicação e posicionamento. Com vocês, Daniel Brunet. E aí, Daniel Brunet, se apresenta aqui no VDcast, meu amigo. Que alegria estar aqui contigo. Muito bom poder compartilhar comunicação, posicionamento com um cara que entende tudo de vendas, que sabe muito da internet, que me inspirou muito. Bem, eu sou jornalista por formação, trabalhei quase 20 anos da minha vida como repórter. Né? É uma vida, né? Uma vida inteira. E aí eu fiz cinema, documentário. A minha vida sempre foi na comunicação. Sempre gostei disso. Eu fazia o jornalzinho da escola com 13 anos, 14 anos de idade. Depois eu decidi estudar internet e YouTube. Me mudei do Rio para São Paulo e comecei a atuar como mentor de comunicação e posicionamento. Então, eu tenho muito orgulho da minha carreira, dos anos que eu passei no jornalismo, dos prêmios, das histórias que eu contei, das pessoas que as matérias ajudaram a aprender, que ajudaram a soltar. E muito feliz também com essa fase de trabalhar orientando pessoas que carregam uma mensagem e precisam falar com as pessoas, precisam ser a influência do bem. É interessante porque segue sendo comunicação, mas uma forma bem diferente de usar a comunicação, né? Bem diferente. Eu falo muito sobre propósito. E o propósito, ele é uma ação genérica que pode ser feita em qualquer lugar e é sempre para o bem das pessoas. Então, quando eu me entendi, foi no meio da crise do jornal. Eu já estava lá com meus 15 ou 16 anos de imprensa. A internet estava crescendo muito. Os anunciantes estavam fugindo do jornal, indo para a internet. E as demissões começaram a se acumular. Eu falei, caramba, se eu não encontrar uma outra forma de me comunicar, eu vou ficar para trás. Próximo, eu né? posso ser o próximo demitido. Uau. Mas na minha cabeça, eu estava realizando o sonho da minha vida. Porque com 13 anos eu indo para a escola, eu passei em frente à banca de jornal, olhei, o meu time tinha sido campeão um dia antes, aí eu olhei, fiquei encantado com aquela manchete, a foto grande, eu falei, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas, foi o que eu pensei. Uau. Na época. Eu achava 13 anos. que jornalismo era isso, né? Também é. E aí eu estava ali com meus 28 anos, 30 anos, 32 anos, no jornalismo. Vivendo isso. Falei, mas vou sair daqui? O que eu vou fazer? Eu cheguei no Globo, que é um dos 2 maiores jornais do Brasil. Se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? E aí eu comecei a entender que o meu propósito não estava ligado ao crachá, ao título, ou aquilo que eu estava fazendo naquele lugar. E aí fui descobrir que o meu propósito, uma ação genérica, que pode ser feita em qualquer lugar, e que é sempre para o bem das pessoas, era compartilhar conhecimento. Uau. Então, eu compartilhava no jornal, depois eu compartilhei no cinema, eu me formei em cinema documentário, comecei a fazer filme, aí depois passei para a internet, depois escrevi um livro e continuo fazendo isso, compartilhando informação. Se alguém me parar na rua e perguntar onde que fica a rua tal, e eu souber, eu vou ficar feliz da mesma forma, porque eu estou compartilhando algo que eu sei. Uau. Então, muda o ambiente, muda o crachá, mas o propósito se mantém. Né? E todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um porquê faz o que faz, e esse porquê, esse o que a pessoa faz, é o que dá o senso de dever cumprido, sabe? Sim. E você escolheu o seu ou você encontrou o seu? Como é que foi para você? Eu encontrei o meu. No meio dessa reflexão. Porque aconteceu uma coisa que foi muito terrível. Quando começaram as demissões em massa, um repórter muito da antiga lá do jornal foi demitido e ele não lidou bem emocionalmente com aquilo e ele saiu da casinha, ele ficou... Ficou doido? Ele ficou, E um dia ele voltou na porta do jornal, dias depois, falando sozinho, dizendo que tinha que escrever uma matéria. As pessoas falam, mas você já saiu daqui, acabou. Ele já tinha uma certa idade. E eu falei, caramba, pode ser eu. Eu posso ficar afetado, porque eu amava aquilo. Sabe, aquilo era a maior alegria da minha vida.
Quando eu saí do jornal, uns amigos meus falaram, eu nunca imaginei que você fosse sair do jornal. Que você fosse deixar de ser repórter. Você estava realizado ali. Você Muito tava bem, realizado, né? muito feliz. Eu era aquele cara que ia pro trabalho todo dia feliz. E não saí porque eu fui demitido. Eu pedi demissão para seguir um outro caminho. Uau. Então, na base da reflexão e de olhando os cenários, vendo que estava mudando o mundo, eu falei, qual é o meu propósito? Quem eu sou? O que eu tenho que fazer? Aí eu descobri, não. Meu propósito é compartilhar conhecimento. E se existe um outro lugar que eu possa compartilhar, eu vou fazer isso. Porque esse aqui, financeiramente, em algum momento vai ficar inviável. Cara, e que bom que você conseguiu ver isso antes, né? A galera que estava no jornal com você na época, eles prosperaram? Algum foi demitido? Como é que foi o depois deles, né? Porque o seu depois eu sei e a gente vai contar aqui. Mas e o deles lá? Alguns ainda estão lá. Outros saíram, não conseguiram se adaptar nas novas funções. É difícil, né? É muito difícil, porque quando você nasce para isso, né? Ou então você acha que nasce, você se agarra nisso, é muito difícil fazer outra coisa. Vira identidade, você nem sabe fazer qualquer outra coisa, né? E ser repórter é muito bom. Você poder viver de contar a história, das pessoas te ligarem para te contar o que está acontecendo, é maravilhoso, é apaixonante. E de uma hora para outra, isso acabar, você fala, cara, para onde que eu vou? Então, se a pessoa não encontrar o propósito dela, ela pira quando perde o crachá, quando perde o status, quando perde o lugar no pódio. Uau. E como é que foi pra você, então, essa transição? Você estava com quantos anos na altura? Quase 40. Quando eu troco o Rio por São Paulo, eu tinha quase 40 anos. Que é a idade que os homens sofrem um revertério aí, uma crise. reviravolta, normalmente. É. A crise dos 40, né? A gente começa a pensar... Porque, basicamente, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro é ali 75 anos. Uhum. Então, quando você chega nos 40, você fala, ó, já passei da metade. Uhum. E agora? Para onde que eu vou? Se eu não realizei os meus sonhos, como é que eu vou realizar agora? Se eu não fiz tudo o que eu queria, o que vai acontecer para eu poder fazer? E nesse momento eu descobri o meu propósito e aceitei o desafio de trocar o Rio por São Paulo, que é a minha cidade natal, cidade nossa, né? Cidade natal. Sim. Tijuca, nosso bairro, Sim. que eu amo, que eu sinto falta, mas eu precisava dar esse passo. Que não é fácil, né? A transição de carreira e a transição geográfica não é fácil, mas é possível. E conta como é que foi, então, pra você. Bem, o meu irmão Thiago, ele já estava aqui há bastante tempo em Alphaville. Ele já estava muito bem posicionado. E ele sempre falou, vem pra cá, vem trabalhar comigo. Ele já vinha te convidando, então. Ele fez 3 convites, 2 eu disse não. Aliás, uma coisa muito interessante para contar. Nós temos que combater a ignorância todos os dias. Às vezes o orgulho, mas também a ignorância. Uma vez ele falou para mim, cara, se dedica ao Instagram. Naquela época ele tinha 70 mil, hoje ele está com 7 milhões. Naquela época ele tinha 70 mil. Se dedica ao Instagram, faz um Instagram para você. E eu falei para ele, que Instagram? Eu trabalho no Globo, dos maiores jornais do país. Eu estou no maior grupo de comunicação do Brasil. Não preciso disso. Então, não era orgulho, sabe? Não era orgulho, vaidade, era ignorância. Eu não estava, naquela época, lendo o mundo mudar. Eu achava que, estando ali, no meio de comunicação de massa, eu sempre estaria comunicando com as pessoas. Então, um dos arrependimentos que eu tenho é de não ter começado antes. Meu Deus. Porque se eu tivesse começado antes, eu teria feito mais coisas. Se eu tivesse entendido que a internet ia se sobrepor aos grandes meios de comunicação... E já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Hoje nós temos players do mercado que têm mais seguidores do que os jornais. Sim. Que E tem muito mais leitores. influência mesmo. E muito mais influência. E muito mais poder. Então, a ignorância, ela me abraçou naquela época, mas graças a Deus ficou para trás. Se livrou dela, né? Então, primeiro convite... Pelo menos dessa, né? Tem outras que eu tô vencendo ainda. Ó, primeiro convite, não. Falei, não. Segundo convite, não. Não. O que houve no terceiro? No terceiro é essa crise do jornal, a crise do papel, né? Que eu vi que estava acontecendo, que eu vi que as demissões estavam apertando, que eu vi que a demissão, ela é, claro, muito forte, mas eu via que o número de leitores estava diminuindo. O jornal vendia cada vez menos. Cada vez menos os acessos ao site eram menores. Uhum. Então, eu falei, isso aqui está sofrendo. Eu preciso mudar. E a internet crescendo, e a internet crescendo, e a internet crescendo. Uma outra coisa de ignorância da minha época, eu falava assim, eu que fazer internet, eu tenho que pintar o cabelo de verde, de vermelho. Tomar banho em banheira de Nutella? Entrar numa banheira de gelo? Não vou fazer isso, eu sou jornalista. Ignorância por quê? Né, ignorância por quê? Porque a internet não é só isso. Ela não é só isso, ela é muito mais. Então, esse conhecimento demorou a chegar e isso também é uma luz. Por quê? Eu entendo que hoje muitas pessoas não têm esse conhecimento.
E é isso que a gente vende hoje, conhecimento. A gente está na indústria do conhecimento. É verdade. E como que você ensina esses grandes empresários a se posicionarem na internet? Quais são os produtos que eles podem ter e como que você vence alguns dos bloqueios e travas deles? Isso é muito interessante. Tem muito empresário, empreendedor, gente bem-sucedida, que eles não percebem que são heróis do Brasil. Uhum. Por quê? Abriram uma empresa, venceram um monte de coisa. Uns quebraram, deram a volta por cima. Outros colocaram a casa na frente, né? Venderam para poder montar a empresa, montaram a empresa. Muito Hoje, risco, né? Passam por muita coisa. Só vai crescer quem assume risco. Só quem assume risco cresce. E aí, quando chega no momento em que eles podem falar, uns ficam com medo, com vergonha. Uns não querem ser confundidos com um blogueirinho. Uhum. Outros, na minha opinião, exageram na hora de ostentar o que tem, mas o que eu faço eles enxergarem é: você tem uma mensagem. Isso. Você não passou pelo que você passou à toa. Você Isso. pode ajudar muita gente a não quebrar, a escalar, a contratar certo. Então, quem tem resultado... Não cometer os mesmos erros, né? Não cometer, claro. Quem tem resultado merece ser ouvido. E a sociedade de hoje está ouvindo cada vez mais os empresários. Sim, tá acontecendo. Já foi o tempo dos jogadores de futebol, já foi o tempo dos artistas, cantores, atores. Agora os empreendedores estão falando. E as pessoas estão parando para ouvir. As pessoas estão pagando caro para ouvir quem tem resultado e quem venceu no empreendedorismo. E com essa conversa e mostrando os pontos da história, também tem outra coisa engraçada. A pessoa não enxerga que na história dela tem algo muito bom. Até porque ela tá vendo de dentro, né? É difícil perceber. E é sempre um 880. Tem um que acha que tudo que ela faz é maravilhoso e tem o outro que acha que não é nada de bom. Aí vem um olhar externo e fala, não, tem talento aqui, ó. Se você contar dessa forma, as pessoas vão se interessar, você vai ensinar, você vai apontar um caminho. E aí eles desbloqueiam, destravam e começam a se posicionar. Que massa. E tem uma história para contar, ou citando o nome da pessoa, ou não contando o nome, mas tem algum caso desse que você gosta de compartilhar? Tem um mentorado meu, chama Marcos Londres, e a história do cara é incrível. Por quê? Ele apanhou do pai de quase morrer. Dos 9 anos aos 19 anos, ele morou na rua. Foi morador de rua. Aí começou como office boy, ajudante de caminhão, aí depois ele foi trabalhar numa empresa fazendo entrega, e ele começou a ver o ambiente e perceber que ele poderia fazer algo a mais. Uhum. Aí um dia ele decide comprar um caminhão, só que ele era motoboy. Vendeu tudo que tinha, juntou um amigo, juntou um outro, que deu informação para ele, ele conseguiu financiar o caminhão e montou a primeira transportadora dele com o primeiro caminhão. Uhum. Começou a fazer mais entregas, depois comprou um, depois comprou 2. E hoje ele lidera um grupo que fatura mais de 70 milhões por ano. Uau, cara. O cara que morou na rua. Ah, teve visão, né? Teve visão, teve coragem. E aí, quando conheci esse cara, eu falei, cara, sua história é demais. Ele começou a se posicionar. Nós estamos em junho, a gente começou a trabalhar junto em fevereiro. Uhum. E a partir do momento que ele começou a falar a história dele, ele já começou a palestrar pelo Brasil. Os convites já começaram a chegar. Porque quando você se posiciona da forma certa, as pessoas te percebem. Se você é bom, elas te convidam. Uhum. E é o que está acontecendo com ele. Eu estou muito feliz com isso. E como é que é esse processo? Se alguém está ouvindo aí, pela primeira vez está considerando, será que a minha história tem valor? Será que eu tenho algo para compartilhar? Como é que a pessoa se percebe, então, um palestrante ou se percebe um mentor? Ela tem que responder 3 perguntas. A primeira é, o que você sabe e pode ensinar? Existe algo que você saiba e pode ensinar? Tem gente... Eu conheço uma história impressionante. Na época da pandemia, uma senhorinha começou a vender um curso na internet. Alguém convenceu ela de vender o curso na internet. Isso não é para mim, não. Deixa aqui, a gente faz para você e tal. O curso dela era Como Cuidar de Samambaia. Uhum. E ela fez 2 milhões de reais. Uau. 2 milhões de reais. Então, se uma pessoa vendendo o curso de como cuidar de samambaia consegue fazer essa fortuna, o empreendedor, o empresário, até o profissional da CLT que tem um talento, que tem uma grande história, pode também. Pode mais, pode menos, pode também. Então, o que você sabe e pode ensinar? O que você passou na vida de ruim, superou. E pode apontar a luz no fim do túnel. As dores, né? Os desafios Quantas viram pessoas cura, né? quebraram financeiramente e deram a volta por cima? Saíram do absoluto zero e se tornaram milionárias? Quantas pessoas estavam na beira da morte, foram curadas e podem chegar para uma pessoa e falar assim, ó, calma que não é o fim.
E outra coisa, quantas pessoas tiram a vida porque estão endividadas, porque quebraram, porque a família se desfez? Aí vem alguém que já passou por isso e fala, calma. Não se desespere. Existe um caminho e eu vou te mostrar. Sim. Eu levanto a mão e eu te ajudo. E a terceira pergunta, né, que a pessoa tem que fazer é, o que as pessoas falam sobre você, te elogiam como algo bom? Ah, você é muito bom, você sabe falar. Ah, você sabe ouvir as pessoas. O jeito que você explica, todo mundo entende. Aí você pensa, mas esse é o meu jeito, eu sou Pra assim mim é normal, né? desde que o mundo é mundo. É a tal da maldição do conhecimento, é óbvio para você. Só que se tem alguém percebendo que há um talento ali, aquilo pode virar dinheiro. Aquilo pode virar posicionamento. Aquilo pode virar sua mensagem. Tá. E aí, como que faz isso, cara? Porque ouvindo a gente aqui, tem um monte de gente que já viveu um monte de coisa. Talvez nessa altura a pessoa já tenha se percebido como um possível mentor, um possível palestrante. Mas você falou de posicionamento. Como é então que ele se posiciona na internet para começar a vender isso? Primeiro, ele tem que entender o que ele é. Se ele quer vender conhecimento, se ele quer vender serviço, se ele quer vender o estilo de vida. Tudo é possível. E ao longo da minha trajetória, eu aprendi a não ter preconceito e nem julgar as pessoas. Porque tem gente que fala assim, influencer, blogueirinho. É tudo produtor de conteúdo, tudo tem algo para ensinar. Então, quem tem preconceito já está lá atrás, já está perdendo. Primeiro, a pessoa entende o que ela tem de valor e que é de valor para as pessoas. Então, se ela quiser ser mentor ou mentora, ela precisa começar a mostrar o que ela sabe, reunir pessoas em torno dela e fazer uma oferta. Se ela tem um serviço bom, um produto bom, ela tem que falar sobre isso. Todo dia, todo dia. Todo dia, Daniel. Todo santo dia. Por quê? Porque todo dia alguém entra na internet querendo comprar alguma coisa. Sim. Todo dia entra alguém na internet querendo uma mensagem de alívio, uma esperança, se apegar em algo. E aí, naquele dia você não vai entregar sua mensagem? Naquele dia você não vai compartilhar aquilo que você sabe? Eu acho que todo dia a gente tem que estar lá. Um dia que você não compartilha, às vezes era o dia que o cara precisava escutar exatamente aquilo, né? Sim. Então, basicamente, descobre qual é o seu valor, né? Se é para vender conhecimento, o que você sabe, se é o serviço, se é o produto. Começa a comunicar isso para as pessoas, embala num produto e faz uma oferta. Muito bom. E você fez isso? Eu fiz isso. Conta um pouco de como foi. Isso é muito interessante, porque você faz parte dessa parte da minha vida, né, cara? Sempre que eu te encontro, eu te agradeço por isso. Eu comprei o CCZ, eu acho que foi 2018 ou 2019. Uau, foi pré-pandemia, com certeza. Começar do zero. Era um curso que... Eu até vi você falando assim, eu gravei e tá lá, não vou atualizar não sei o quê. Só que para eu que estava começando, era tudo maravilhoso, sabe? Porque o conhecimento que tinha ali é muito bom. Eu até lembro que tem uma entrada que você está nos Estados Unidos. Aí eu falei, será que ele vai dar aula o tempo inteiro em pé, né, com essa ponte atrás? Só que depois Golden muda. Golden Gate Bridge fica lá em São Francisco. São Francisco. Aí depois muda e tem uma aula que é você mostrando na tela, só aparece a sua voz. Vendo aquilo, comecei a entender o que era possível fazer. Como era feio, como era ruim. Aí você olhou e falou assim, isso aí eu dou conta. Fala aí. Não, olha só. Real, olha Daniel. Só. É muito ruim, eu não aconselho você julgar o passado com os conceitos do presente. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Eu tô pegando um pouco pesado. A gente pode olhar para trás e falar, ruim. Mas, cara, foi como você pôde fazer e aquilo ajudou muita gente. Muitas pessoas se tornaram milionárias com aquilo. Sim. Sabe? Então, aquilo para mim foi um ouro. Eu aprendi muita coisa ali. Eu falei, cara, eu vou botar meu curso. E aí comecei a também acompanhar outras referências e aprender mais, e aprender mais, e aprender mais. Depois eu participei do evento seu presencial, da Másio Day. Day Másio lá na Barra da Tijuca. Participei do Vida de Mentor também um tempo depois. Mas, enfim, no CCZ, ali eu comecei a aprender o que era possível fazer na internet. E eu comecei a rascunhar o meu primeiro curso. Mas deixa eu só pegar esse adendo aqui para não parecer meio esquisito e fora de contexto, né? Gente, quando o Brunet comprou Como Começar do Zero, se você quiser, entra aí em comocomeçardozero.com.br. Hoje o negócio tá lindo. Só para você saber, eu regravei. Eu sei. Mas a versão que você tinha, se você comprou em 2018, era a versão de, sei lá, 2014. Então era um curso velho. Então, na época eu usava barba, mas no vídeo eu tava sem barba. Eu tava com 27 quilos a mais. E eu gravando com a câmera do computador de baixo pra cima, um negócio horroroso. Realmente tinha introduçãozinha bonitinha de cada cidade, né? Sim. Eu entreguei lá, são 8 módulos. Mentalidade, mensagem, audiência, conectando mensagem com audiência, via de mão dupla, oferta irresistível, entrega profissional e ampliando o impacto.
cada uma dessas introduções eu fiz num lugar diferente. Porque eu fiz uma viagem na Highway 1. Eu saí de São Francisco e desci ali até Hollywood. Fui até Los Angeles, né? Então, eu gravei cada introdução em cada lugar, eu editei depois, eu mesmo que fazia na unha. Os slides eu mesmo que fazia. Era um negócio sujinho. O curso era feio. Era feio ou não era feio? Fala a verdade, amigo. Pode falar. Era feio mesmo, Você tem que ter um ponto de comparação para poder dizer que é feio ou bonito. Naquela época é o que eu conhecia, sabe? Foi o primeiro curso que eu comprei da internet, cara. Talvez sem referencial. Mas não assustava quando eu falava de Orkut? Porque tinha uma parte do curso que eu falava de Orkut, Não, cara. e tem uma parte que você fala assim... Agora tem o Instagram. Eu não sei se eu vou pro Instagram, porque eu não sei o quê. E na altura, em 2018, eu já super tava no Instagram. Só que aquilo ali eu gravei, tipo, em 2014. Sim. Isso é uma coisa interessante sobre a internet. Você pode fazer o trabalho uma vez e ser pago muitas vezes. Eu gravei o Como Começar do Zero, a primeira versão dele, acho que foi em 2014. E eu continuei vendendo 2015, 2016, 2017, 2018. Cara, a gente tá em 2025, né? Eu regravei o Como Começar do Zero, foi 2024, acho que foi isso, agosto de 2024. Tem um ano, então. Vai fazer um ano. Eu acredito que foi isso. Eu sei que a gente põe um cuidado. Agora tá gravado em estúdio, com script, tudo bonitinho. Tá lindo por dentro. Inclusive, você tem que ver a versão nova lá. Tá outra coisa. Só que é muito comum o cara da internet comparar o momento dele, que tá no início, com alguém que já tá anos no mercado. Então, o meu Como Começar do Zero, que tá aí no ar, cara, é uma versão nova de algo que teve várias versões antes. Várias versões. Então é até injusto, tem uma frase que fala: não compara o seu palco com o bastidor de alguém, né? Ou o seu bastidor com o palco de alguém. Cara, eu não tinha um apreço estético muito grande. Até hoje eu não tenho, cara. Você tá aí bonitão, aí eu tô com a minha jaquetinha aqui e tal. Cara, eu sempre busquei fazer o meu cliente, meu mentorado, entender que não precisa de muito. Que a mensagem é mais importante do que a forma. Sim. Que o conteúdo da caneca é mais importante do que a caneca. Então, sempre que eu podia passar isso na minha mensagem, eu fazia. Então, em 2018, cara, eu já tinha time, eu já faturava muitos milhões, mas eu intencionalmente deixava o Como Começar do Zero sujinho. É o nome que eu uso. É um curso sujo. E eu falava isso. Porque quando o cara via aquele curso, ele pensava o seguinte: cara, é isso que é um curso online? Isso eu dou conta. É verdade. Isso eu posso fazer. Se eu faço uma produção faraônica e tudo mais, como até hoje é, o próprio Como Começar do Zero agora tá bonitão, tem imagem... Cara, tá bonito. Sabia que, em muitos pontos, eu prefiro a versão antiga? Porque a versão atual, o cara pode acreditar que ele precisa de um estúdio. Ele pode acreditar que ele precisa de um script. A versão antiga, ele via um cara com conhecimento e uma câmera do computador ensinando ao vivo para uma galera que estava sedenta por E conhecimento. ele aprendia, entendia que ele podia fazer a mesma coisa. Sim. Com certeza, esse ponto é inspirador. Fala, eu posso também, eu consigo também. Eu sempre tive esse receio, ô Daniel. E tô até me abrindo aqui num ponto, cara. Eu tô no digital há mais de 12 anos, 13 anos. Tô há muito tempo nisso, cara. E tem coisas que eu sempre falei, só que às vezes eu me sinto ridículo ao longo do tempo, porque elas continuam sendo verdade, mas elas pareciam mais verdade antes do que agora. Eu vou explicar. Manda. Você fez o Vida de Mentor. Fiz. No meu lançamento do Vida de Mentor, eu lembro de uma vez estar num estúdio em que eu tinha um telão de LED atrás de mim, um outro telão de LED assim na parede, o chão era de LED também. Caramba. Beleza? Tinham, sei lá, 10, 12 pessoas no estúdio. E aí eu peguei meu celular e falei, olhando para a câmera: você, para começar a vender seu conhecimento na internet, não precisa de muita parafernália, ou time, ou equipe, ou equipamentos caros. Você só precisa de um celular e a vontade de ensinar. Só que eu falava isso olhando para uma grua. Você sabe o que é grua? Claro. Você talvez não saiba o que é grua. É uma câmera pendurada num guindaste. Expliquei bem? É uma câmera que se mexe, porque tem um cara que tá movendo. E aí, Brunet, eu, olhando para aquela grua se mexendo, mostrando o celular: você só precisa do seu celular para vender seu conhecimento na internet. Disse um idiota com um telão de LED, até o chão é de LED, e com mais de 10 pessoas no estúdio, com luz, com microfone profissional. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Mas essa ficha caiu na hora ou demorou? Na hora. Na hora, por que isso, cara? Porque aquele script que eu tô falando, eu tô falando há 12 anos. Sim. Da vez anterior que eu falei, não tinha o telão de LED, não tinha aquela câmera. A verdade é a mesma. E é verdade, o cara pode começar só com o celular. Só que hoje eu tenho um time de mais de 30 pessoas. Hoje eu posso pagar por estúdio e várias coisas que eu antes não podia.
Daniel, eu me senti um idiota, cara. Mas era só adaptar a copy. Cara... Você virava e falava assim, ó... Um dia você vai gravar com um chão de LED, com uma grua. Mas pra começar, você começa com o celular. Só que, cara, as pessoas ouvem o que você fala, né? Mas elas acreditam no que você mostra. E eu me senti um idiota. Não sei se você já passou por algum momento da sua carreira que você falou uma coisa, a coisa era verdade, mas não tava aparecendo. Como é que eu falo que só precisa do celular e eu tô lá cheio das parafernálias, cara? Sabe o que eu fiz? No meu próximo lançamento, eu fui de volta pro quarto de hotel. Eu gravei com a câmera do MacBook e a luz era o meu abajur do hotel. Sacou? E aí eu pude falar. E aí eu falei isso. Falei, no meu último lançamento, eu tava lá com LED, isso, aquilo. E quer saber, isso tudo é uma palhaçada, porque não precisa de nada disso. Agora eu tô aqui com o meu computador, eu balançava o computador de propósito pra galera ver. E a minha luz, aí eu puxava aqui o negócio do hotel. Um hotel, qualquer hotel. Cara, é a luz do hotel. Isso é a prova de que não precisa. Moral da história, a conversão é a mesma. Se bobear, eu até converto mais nessa pegada crua, né? Pegada viva, né? Do que com toda essa parafernália. Porque isso tudo distancia, cara. Isso tudo afasta a pessoa. Porque cria na pessoa uma coisa de... isso aí então não dá pra mim. Se pra vencer no digital eu preciso de toda essa parafernália, pra mim não vai dar. E não precisa. Você precisa só ter um conhecimento e a vontade de compartilhar esse conhecimento e encontrar uma pessoa que quer absorver esse conhecimento. E aí você tem tudo que precisa pra vender mentoria. E muitas pessoas também acham que elas precisam ser especiais. Porque eu não nasci para isso. Porque eu não tenho esse dom. E, na verdade, é treinamento. É conhecimento, treinamento, né? E coragem. Você vai levando adiante com esses 3 pontos e vai longe. E não precisa estar pronto, né? Uma das coisas que eu ensino lá no Como Começar do Zero é a versão beta, eternamente versão beta. Um livro, como você trouxe aqui o seu, e é legal você falar do livro também. Cara, o livro, você escreve o livro e ele tá pronto. Você não pode mexer nele. Se pode, é pouquinho, né? Depois você pode colocar uma revisão, né? Edição revisada. Ou acrescentar um capítulo extra. Mas não é um movimento comum, né? Não. O grosso do livro tá aqui e vai ser esse para sempre. Pra sempre. Já no digital, não. Você pode modificar, você pode tirar um módulo, você pode acrescentar um módulo. Por exemplo, agora eu estou sendo obrigado a acrescentar inteligência artificial. Sim, claro. Por quê? Foi com inteligência artificial que eu fiz milhões? Não foi. Só que hoje o cara acredita que para dar certo ele precisa de inteligência artificial. Então eu tenho que trazer isso para ele não se sentir perdido. Olha que loucura, irmão. Interessante você estar falando. Tem muita gente que acredita em alguns pontos. O tráfego. E às vezes a conversão por telefone vai ser maior. Total. Sabe? Saber fazer, aprender com quem sabe, né? E praticar, ver o que funciona para você, né? Talvez não acreditar em tanta coisa que tem que ser espetacular. Não tem que ser espetacular, tem que ser feito. Isso. Tem que começar. O arroz e feijão bem feito, ele funciona. Ele é mais poderoso do que tentar coisas super rebuscadas, super desafiadoras, super difíceis. Então, uma coisa que eu me orgulho na minha marca, cara, é essa pegada, entre aspas, tá? Meio sujinha. Meio de que, dá pra fazer do jeito que for e tal. E até hoje, cara, eu não gosto de gravar conteúdo pra câmera. Eu gosto de ter audiência. Se olhar até hoje no meu Instagram, a maioria dos conteúdos sou eu com uma galera nos meus eventos. E aí eu tô ensinando as pessoas de verdade. Sim. E aí o time pega um corte, eu pego um corte do podcast. É legal que nos comentários ficam os haters lá, né? Falando que eu faço podcast pra ninguém do outro lado, falando que eu tô fazendo fake podcast. Mas não é. Eu sempre tenho alguém do meu lado. E, gente, você que tá ouvindo aqui o VDcast, cara, já foram mais de 200 episódios e 100% dos meus entrevistados são clientes de sucesso, meu. Então, se você quiser também ser um, entra aí em victordamasio.com.br/VDcast. Preenche lá a sua aplicação pra gente começar a trabalhar junto em alguma capacidade que faça sentido pra você e caiba no seu bolso. Ou se você quiser, entra no VDcast lá no YouTube ou no Spotify pra ver outros episódios de empreendedores digitais do bem, para ver se você se identifica com alguém. 100% deles são clientes. Eu gosto de fazer as coisas ao vivo ali, cara. Sei lá, eu tenho um receio de fazer uma coisa com um apreço estético muito grande e até ficar mais bonito, mas ficar mais distante e desconectar de alguma forma de quem tá do outro lado. Faz sentido? Acho que faz, mas eu também acredito que o bem produzido funciona para muitas pessoas. Lá, cara. Eu fui lá. Tu é o cara do documentário. Eu fui numa sala que tinha uma poltrona com uma luz de lado lá diferente. Cara, isso realmente traz um senso de estética completamente diferente, cara. Mas a gente tem ondas na internet. Agora todo mundo falando do lo-fi. Que você grava sem muitas edições, sem muitos cortes, sem muitos efeitos, você falando de forma calma. Daqui a pouco as pessoas cansam, elas vão querer de novo ciclo, ter né? loop. É vivo, né? É, ciclo. Então, o importante, eu acho que é você saber fazer. O que eu posso fazer agora que está dando certo? Faz. Mostrar a simplicidade, porque no seu caso cabe, no seu storytelling cabe. Dá para fazer só com o celular. E é verdade. É verdade. Então, tem pessoas que vão ser atraídas por essa comunicação e
E ótimo. Tem outras pessoas que não, que elas querem a superprodução, que elas querem a grua. E aí sempre tem gente oferecendo. Eu acho que tem espaço para todo mundo e todo tipo de narrativa. É desafiador encontrar o seu tom, cara. Isso é uma isso é coisa que sempre mexeu comigo, cara. Porque são muitos botões para apertar e muitas pessoas para conectar. E realmente o que conecta uma pessoa afasta tantas outras, né? Eu busco sempre explicar que a vida de mentor é a vida de mentor da pessoa, não é do meu jeito, cara. Se quiser usar o blazer, pode. Se quiser usar a jaqueta, pode. Se quiser não usar nada, pode. Tem mentorado meu que usa chinela havaiana. O Carmona, ele vai em reunião de negócio, ele teve uma empresa vendida, cara. Rolou IPO em Nasdaq, mas ele vai de chinelo, entendeu? A pegada dele é esse. E eu acredito muito nisso do ser você. O que eu não concordo e quero saber a sua opinião é o cara tentar abraçar um estilo que não é o dele, ou uma roupagem que não é a dele, para tentar parecer high ticket ou alguma palhaçada assim. Como é que você vê isso? Ó, tem uma coisa chamada... Perguntando assim é tendencioso, Tem uma né? coisa chamada efeito halo, que é o seguinte, é um efeito que foi descrito por um psicólogo, em que em alguns segundos as pessoas vão te olhar e elas vão dizer se você é feliz ou triste, rico ou pobre, legal ou chato. Rápido, né? Não tem Rápido. segunda chance. Não tem segunda chance. Então, elas vão te julgar pela sua aparência, pelos seus gestos, pela forma como você tratou alguém, com a forma que você olhou para algo. Elas vão te julgar. As pessoas nos julgam. O tempo todo. O tempo todo. Então, eu defendo que você apresente o seu rótulo antes que as pessoas te rotulem. Só que apresentar o seu rótulo não me obriga a vestir Armani, não me obriga a estar numa Ferrari. Você tem que se vestir e se apresentar da forma adequada para aquilo que você faz e para quem você quer atingir. Pessoas que têm muito resultado e esses resultados são conhecidos, elas nem precisam se preocupar. Você acha que o Mark Zuckerberg usa terno todo dia? Só quando vai em alguma audiência. Mas ele é o Mark Zuckerberg, ele não precisa provar nada para ninguém. Agora, quando você precisa, e aqui tem um problema, quando você precisa demonstrar credibilidade, é necessário que você respeite o código do local. E muita gente que não é nada, infelizmente, ou não é ainda, ou nunca vai ser, sabe disso, então se apresenta, bota um gel no cabelo, 18 horas, né, 6 da noite, a pessoa está com um gel no cabelo e fala, caramba, parece que tomou um banho agora. E ela é só uma fantasia, Isso. não é a verdade uma casca dela. esquisita. Né? Então, de algo assim, que não é real, né? tem certo ou errado? O errado é você parecer quem você não é. Agora, é certo você se apresentar para causar uma boa impressão quando você está inserido no meio, quando você faz alguma coisa. Então, acho certo. Depende da sua intenção e de quem você é. É. Pra mim sempre foi desafiador, cara. Porque eu sempre toquei nessa tecla do ser quem você é. Sacou? Eu comprei esse relógio aqui, eu fui obrigado. O Wendel mandou eu comprar, eu tive que comprar um Rolex. E, cara, você não vai acreditar. Eu comecei a vender para um monte de gente que antes me ignorava. É bizarro dizer que um Rolex abriu portas para mim. Sim. É uma vergonha para mim, porque... Na verdade, para mim é uma vergonha para a pessoa que precisou de eu esfregar um Rolex na cara Mas dela não é para ela isso, comprar. não, Né? não é vergonha, não. É que a gente entende códigos e símbolos. Então, É um atalho mental, quando você né? quando você está num certo patamar, a pessoa vai olhar e vai entender quem você é por conta dos seus códigos. E outra coisa, o cara que se veste de rico e não é, quando ele se depara com o rico sabe que ele não é. Pela conversa dele. Ele Então, parece tá tentando alguma coisa, ó, né? É esquisito. a boa aparência vai te abrir portas, mas é o seu comportamento que te faz permanecer lá. Então é um conjunto de coisas. O cara vai olhar o seu Rolex e vai falar, interessante, tá? O cara entende de relógio. Ele identificou, ele já decifrou. Tem gente que vai olhar e nem sabe se é o que é. Quando você abre a boca e começa a falar, aí ele vê se é compatível. Então, é interessante, sabe? Vai abrir portas sim, mas o comportamento e o conteúdo que você carrega é muito mais. Só que não adianta ter um bom conteúdo se a sua aparência diz o contrário. Aí a pessoa não para te ouvir. Efeito halo, as pessoas julgam pela aparência. Você quer que eu te conte uma história que está na Bíblia, Por favor. milenar, Por favor. que nos ensina sobre isso? Tá falando da Rainha de Sabá? Não, Não? Essa é boa também, né? essa é boa. Tá, quero Mas olha saber só, qual que é a história. milhões e milhões de anos atrás, existia uma autoridade espiritual no mundo que era a maior de todos. Ninguém tinha mais autoridade espiritual do que aquele homem. E um dia Deus falou para ele assim, vai lá em Belém, entra na casa de Jessé, que você vai ungir o próximo rei de Israel. E esse homem era o profeta Samuel. Ninguém na terra falava mais com Deus do que ele.
Aí quando ele chega na casa de Jessé e fala, bota seus filhos aqui, que eu quero ungir um deles. E quando ele vê o mais velho, ele fala, forte, alto, do exército do rei, certamente é ele. E aí Deus fala para ele, não é esse não. Aí ele olha para o segundo, então é esse aqui, porque ele também é forte, é bonito, né? Boa estatura, é do exército também. E Deus fala, não, Samuel, você está olhando para a aparência, eu olho para o coração. E no final das contas, o escolhido era o menor de todos, Davi, que virou o maior rei de Israel de todos os tempos. Então, o profeta Samuel, a maior autoridade espiritual do mundo naquela época, sofreu com o efeito halo. Ele julgou pela aparência. Então, isso acontece desde que o mundo é mundo e com as pessoas boas, com as pessoas ruins. O efeito halo, ele serve tanto para o bem como para o mal. Eu posso olhar para alguém e achar que ela é boa e ela é má. E eu posso olhar para alguém que é bom, é mal, e achar que é uma pessoa boa. Só vou descobrir depois. Então, o efeito halo é perigoso. A gente precisa não julgar pela aparência, tentar entender as pessoas. Faz sentido, cara. Eu talvez tenha sido muito cabeça dura quanto a isso. Talvez tenha um quezinho de rebeldia, né? Eu gosto muito de acreditar que a gente pode ser julgado pelo que a gente carrega dentro da gente. Mas a maioria das pessoas não vai dar nem espaço para isso acontecer. Não vai parar para ouvir. Falar, isso aí eu não vou ouvir, não. Isso aí, quem é esse cara? Eu acho que só quando os nossos resultados chegam muito lá na nossa frente, a gente pode se dar o luxo de descuidar de certo... Mas eu também acho que não deveria, sabe? Porque as pessoas olham e falam assim, pô, esse cara é desleixado. Esse cara tem tanto dinheiro, tanto resultado, não consegue cuidar disso? Não cuida dos dentes? Não cuida da... Eu já tomei essa. O cara falou assim, se fosse rico mesmo, botava um cabelo. O cara botou no meu comentário. Eu tô falando sério, cara. É maldade. Eu tô falando sério. Responder, é dos carecas que elas gostam mais. A minha esposa gosta assim, né, cara? O que eu posso fazer? Que doideira, cara. Que doideira. Mas entendendo que é assim, talvez eu deva só aceitar, né? Que doideira. Eu acho que em relação à careca é de cada um, mas tem alguns pontos que a gente pode melhorar, sabe? Às vezes você se vê bem careca e fala, cara, eu tô bem, tô feliz, sabe? Tem tanto ator famoso, galã que é careca, enfim, não vejo um problema nisso. Agora, quando a gente fala de roupa, de cuidado, de modos, eu acho que tudo isso conta muito. Ô, Bruninho, eu sinto muita saudade do Clubhouse. Caramba! Tu pegou aquela época? Peguei. Foi rápido também, né? Cara, foi muito rápido. Foi ali começo de 2020, salvo engano, né? E durou 2, 3 meses. Acho que não chegou a isso, cara. Foi tipo janeiro de 2020. Foi avassalador. Fevereiro já tava menor, março já tinha acabado. Acho que 21, cara. Acho que foi início de 21. Eu não lembro. Foi não. Por causa da pandemia, cara. Não foi no início? Não, pode ser 20. Foi 20? Eu acho que foi ali antes. Tenho quase certeza. A gente pode checar mas depois. Mas é essa época aí. Cara, aquilo ali era o meu lugar favorito do mundo. Por quê? Nem foto tinha. Uhum. Você julgava a pessoa pela ideia dela. Você era julgado só pela conversa. E você não via quem estava do outro lado. Era uma voz. E ou você concordava com aquela voz ou não concordava. Cara, pela primeira vez em muito tempo, cara, eu me senti em casa. Porque o cara não ia olhar qual que é o meu carro. Na época eu nem tinha carro, cara. O cara não ia me julgar pela casa. Na época eu não morava em casa, eu era nômade. E o cara ia me julgar só por quem eu sou. E eu sei que hoje não é assim. Eu sei que no Instagram o cara vê o número de seguidores, vê o seu carro, vê a sua casa. Eu tenho uma saudade, assim, uma nostalgia, até infantil, assim. Seria bom um mundo em que você pudesse ser julgado só pelo que você acredita e pelo que você fala, né? É a eternidade, a gente pode falar sobre isso. A gente pode chegar lá, né? Mas, uma coisa também que é interessante é falar, já que a gente está falando de aparência, falar de estética. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sou bonita, eu não sou bonito. Não tem nada a ver com isso, Isso né? não tem nada a ver. A internet, ela democratizou isso. Então, pessoas de todos os tamanhos, de todas as cores, com todo tipo de cabelo, tem espaço. Ou sem cabelo. Ou sem cabelo, tem espaço sim. Porque muitas pessoas não começam porque elas não se sentem bonitas. Isso é uma grande besteira. Você tem uma infinidade de pessoas que são de todos os tipos e que têm resultados exponenciais. Então, não deixe isso te parar. Aí importa o conteúdo. Aí importa o conteúdo. Você pega o seu conteúdo e entrega para as pessoas. Que quem é igual a você vai se identificar com você e vai te amar. Que massa, Daniel. E sobre a pessoa se identificar e te amar, qual que é o kit, na sua opinião, de produtos, serviços? Qual é o mínimo do posicionamento para alguém que tem uma ideia, para alguém que quer usar a internet para comunicar? O que é o mínimo do mínimo que o cara tem que ter, amigo? O mínimo é o cara publicar conteúdo de forma recorrente nas redes sociais. Tem que ser todo dia? Eu defendo todo dia. Tá bom. Defendo todo dia pelo que eu falei. Todo dia tem alguém querendo
recebeu uma mensagem, todo dia tem alguém querendo comprar alguma coisa, todo dia alguém está buscando alívio e pode encontrar o seu vídeo, pode encontrar a sua mensagem. Então, eu defendo todo dia. E outra coisa, a gente vive hoje uma guerra de audiência. Você não compete comigo, você não compete com outra pessoa que está no campo das vendas. A guerra da audiência entre o bem e o mal. Total. É a boa influência contra a má influência. Enquanto a gente está aqui conversando e gravando, e vocês estão nos assistindo, tem gente dizendo que o certo é errado e o errado é o certo. Tem gente fazendo propaganda do jogo do tigrinho, dizendo que é bom, quando não é, quando mata, quando separa a família. Então, eu quero que as pessoas gastem dinheiro comprando o seu produto, porque eu sei que elas vão aprender algo. Porque se ela pega R$1.000, R$5.000 e bota no tigrinho, e bota em outra má influência, vai ser danoso para a família dela. Então, todo dia a gente tem que estar influenciando as pessoas. Todo dia a gente tem que estar dando um tiro de canhão nessa guerra entre o bem e o mal. Porque senão o mal vence. O mal não tem vergonha. Ah, é vergonha de gravar vídeo. O mal não tem. O mal está lá, gritando, apontando a direção errada, sem vergonha. E a gente com medo. Ah, será que eu devo? Ah, vão me chamar de blogueirinha. Deixa isso de lado. Seja a luz no meio da escuridão, seja a mensagem de amor no meio do ódio, seja a nova influência que o mundo precisa. Uau, cara. Poderoso isso. E como que a pessoa vence, então, o autojulgamento para começar a postar? Entendendo que ela carrega algo precioso. Quem está nos acompanhando, você não passou pelo que você passou à toa. Seja lá o que for. Seja a quebra financeira, seja a crise no casamento, seja o que for. Você não passou à toa. Só sofreu à toa, só sofre à toa quem não pega uma lição disso e entrega para as pessoas. Então, se você tem algo para ensinar, entenda que tem gente querendo aprender. Que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Sim. Ah, mas vão falar mal de mim. Vão falar de qualquer jeito. Se você não fizer... Se você fizer... Ah, começou a gravar vídeo. Ah, blogueirinho, ela tá querendo aparecer. Agora, se você não fizer, vão falar, encostado, nunca faz nada lá. É verdade. Porque o crítico quer criticar, mas quem quer avançar, avança. E no mundo de hoje, o mundo mudou. Você precisa estar nas redes sociais influenciando as pessoas. Porque senão, outra pessoa vai chegar lá, vai vender na sua frente, vai falar na sua frente, vai apontar a direção errada na sua frente. Então, tem que vencer na marra. Ó, eu tenho algo bom sim, e eu vou compartilhar com as pessoas. Como que as pessoas gostam hoje? É vídeo? Eu vou gravar vídeo. Ah, mas eu não sei, compra um curso. Eu tenho curso, grave seu vídeo do zero. Ah, eu quero lançar um curso, compre como começar do zero. Invista em conhecimento, invista em você e saia do ponto morto. Né? Engata primeiro e vai em frente. É na marra, é na decisão. Não vai vir um anjo que vai falar, meu filho, eis que te digo. Isso não vai acontecer, sabe? Acabou essa época, né? Não vai cair do colo. Não vai ter... Ah, dei de frente com o Vitor Damasio, ele me deu uma mentoria completa. É difícil, pode até acontecer se você for no evento encontrar com ele, mas dificilmente ele vai chegar e falar, isso é... Vai atrás, paga o preço, invista em você, acredita no que você carrega, acredita que o seu destino não é obra do acaso, que você nasceu com um propósito e vai em frente, entrega a sua mensagem. Que massa. Então, o básico, postar e você defende todos os dias. E depois que eu já cuidei do básico, quais são os meus próximos passos? Aí a pessoa tem que entender o que ela vende. Se é serviço... Serviço, produto ou se é conhecimento. Se é conhecimento, cria uma mentoria, cria um curso online. Ah, quem não puder comprar mentoria, compra o curso online. Cria um evento presencial. Você tá com o seu, né? Cria uma palestra. Já foram 8 edições? 7 edições. 7 edições. Vai para a 8ª agora. Vamos para a 8ª em agosto. A Podia chave de contar ouro. a história disso, né? Posicionamento que vende. Vamos. Como é que é o nome? É chave de ouro, posicionamento que vende? Chave de ouro, posicionamento que vende. Massa. Eu ensino comunicação e posicionamento para empresários, empreendedores e empreendedoras, né? Pessoas que querem começar a aumentar as vendas do serviço ou produto ou entrar na indústria do conhecimento, começar a vender mentoria, vender curso, vender o que sabe. Essa história é interessante. Eu, em 2023, janeiro de 2023, não tem nem muito tempo, eu estava conversando com meu irmão e o Thiago Negro. E eu pensando, o que eu vou fazer? Fala aí quem é teu irmão, porque tem gente que pode não saber até agora, né? Eu sou o irmão do Thiago Brunet e do Marcos Brunet também, né? Procura o Thiago e o Marcos nas redes sociais. Thiago Brunet tem VDcast com ele aqui também. No final vou botar o link para você assistir também. Meus irmãos que eu amo, um beijo. E sou filho do pastor Dário e da pastora Fania. Que é Brunet também. Também é Brunet. Tem uma história muito engraçada. Quando a gente jogava bola, meu pai serviu na Marinha a vida inteira, né? E
a gente ia jogar bola no campo lá da Marinha, aí ia os meus amigos da escola, os do Marcos, do Thiago, ia uma galera, os amigos da igreja. E em determinado momento alguém gritava, Brunet! Aí eu olhava uns 5 assim pra trás, né? Tá chamando quem? Mas enfim, a gente tava falando da história da chave de ouro. Sim. E aí eu já vendia a mentoria, eu já tinha lançado um curso e eu tive essa oportunidade de tomar um café com o Nigro, né? A gente estava falando sobre vários assuntos e ele falou... Ele começou a conversar e ele sentiu que tinha que me contar alguma coisa. E começou a falar, faz isso. Eu olhei a tua rede, eu falei, cara, que legal, tal. E ele falou, acho que você tem que ter muito mais seguidor, você está com pouco seguidor. Na época eu tinha 50 mil seguidores. Aí eu falei, o que eu faço? Já que ele está me dando a consultoria, eu vou perguntar, o que eu faço? Aí ele falou, cria uma imersão. Você vai ensinar storytelling para as pessoas, vai ensinar comunicação para elas. E cobra R$4.000. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, obrigado, tal. Quando eu saí, eu falei, eu não tenho coragem de cobrar R$4.000. Anos atrás, eu estava trabalhando no jornal e o meu salário era menos de 15. Falei, cobrar R$4.000 quer dizer que se eu vender 3, eu tenho um salário de um mês. E aí, como é bom você estar em ambientes que têm conhecimento e pessoas que te inspiram. E provocam, né? E provocam. Porque você começa a entender que você também pode. Acho que o grande passo, não à toa o CCZ começa com o módulo de mentalidade, o grande passo é você mudar a forma de pensar. Por quê? Porque os pensamentos controlam suas ações. Se você muda a forma de pensar, você muda suas atitudes e naturalmente muda os seus resultados. Então, quando ele falou isso para mim, eu não fiz. Né? Eu criei a imersão à chave de ouro, ela começou em abril de 2024, ele ainda falou assim, tem uma janela de 6 meses. Se você não fizer isso, você fica para trás. Aí fevereiro, março, abril, eu fiz. Mas eu coloquei por 997 a entrada. Beleza. Foi difícil. Primeira turma. Né? Você se posicionando agora como um mentor, um cara que tem uma imersão. Aí eu fiz a segunda. Aumentei um pouco o preço. Na terceira eu falei, quer saber? Eu vou ouvir o Nigro. Eu vou aumentar o preço. Botou os 4.000 que ele falou. Sabe qual a lição que eu aprendi? Que o esforço para vender a 1.000 é o mesmo para vender a 4.000. O que vai mudar são as pessoas que vão comprar. O tipo de gente que vai. O que mudou no tipo de gente que foi? Pessoas de um nível social, né? Aí começou a ir mais empresário, começou a ir mais pessoas que já tinham vencido em algumas áreas da vida e agora queriam entregar a mensagem delas. Então, tinham pessoas mais decididas. Mudou muito. Mudou muito. E o esforço para vender é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Eu tive que vencer uma crença limitante, eu tive que botar coragem, sabe? E agradeço ao Nigro, né? Sempre que eu encontro com ele, eu falo, você é muito importante para mim. Porque o cara me deu um conselho muito bom, né? E estava certo. Ouça o mentor. Ouça quem já percorreu o caminho, sabe? Às vezes você precisa de coragem. Mas se tem alguém olhando para você e dizendo, faça, e você confia nessa pessoa, ela tem resultado, faça. Simples assim. Mas eu não consigo. Dá um jeito. Mensagem motivacional do dia. Dá um jeito. Dá o teu jeito. Vai e faz. Né? Que massa. Ou ver gente menos qualificada que você fazendo e levando o cliente que devia ser seu, né? Isso aí acontece aos montes, né? Gente que exagera, gente que falta com a verdade. Enfim, é o mal contra o bem o tempo inteiro. Sim. E eu falo que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, né? Enquanto tem gente boa que fica em casa e poderia colocar a voz na internet, poderia colocar a mensagem lá fora, cara, enquanto você não faz, tem alguém na sua área de atuação que na metade do profissional que você é, levando o cliente que deveria ser seu. Verdade. E o pior, machucando essas pessoas, né? Porque a gente só dá o que a gente tem, né? Você só dá aquilo que você tem. Então, se a pessoa monta uma imagem bonita, ela fala bem, engana os outros, na hora que ela for transbordar, ela vai transbordar farpa. Agora, quando a pessoa... Por isso que eu falo, o bom tem que se apresentar bem, tem que chamar atenção, tem que entregar sua mensagem. Porque quem for receber o que você carrega, vai ter a vida transformada. Essa é a nossa guerra diária, pela audiência, o bem contra o mal. Eu acredito nisso. E eu acredito também, Brunet, que pensando assim fica até mais fácil. Porque todo mundo passa por momentos de desânimo. Todo mundo passa por dias que a pessoa não tem tanta energia. Cara, eu especificamente estou aqui, são agora, 4h35. Nesse exato momento, 4h35. Irmão, eu tô gravando desde as 9h30. Olha aí.
E eu tô gravando sem parar. É o primeiro episódio que eu tô gravando hoje, mas antes eu gravei sei lá quantos vídeos, sei lá quantos anúncios, sei lá quantas chamadas, sei lá quantos, mas E tem muitos. gente que entra na sua e fala, isso é fácil. Ah, tá no estúdio é mole. Pois é. E, cara, se eu não tivesse meu propósito alinhado, cara, ia ter dia que eu não ia estar na pilha. Eu tô Sim, super na pilha, cara. sim. Tô super na pilha mesmo. E uma coisa, para que não se confunda. Quando eu falo que você tem que entregar sua mensagem, que você tem que influenciar as pessoas, não estou falando só de você ter uma mensagem bonita que transforma, porque você fala de Jesus, porque você fala de cura. Não é isso, não. Seja lá o que for que você esteja vendendo, a consultoria ou o serviço que você preste. Quando a pessoa investe na sua empresa, compra o seu produto, ela está colocando o dinheiro num lugar bom. Ela está comprando o produto, mas você está influenciando ela de alguma forma. Seja com a qualidade, seja com a entrega, seja com o serviço. Então, não é só questão... mas eu não tenho essa mensagem aí que muda a vida. Não, você tem um produto que pode mudar. Você tem um serviço que pode mudar. Então, isso vale para tanto quem quer palestrar e incentivar e inspirar pessoas, como para quem tem um serviço que pode transformar o dia de alguém melhor. Seja lá qual for o seu produto. Lute para que as pessoas comprem o seu e não comprem da influência do mal. Mas tem gente que não quer vender com medo de ser visto como, não blogueirinho só, mas como vendedor de curso, de uma forma pejorativa, né? Sim. E você tem uma frase, né, sobre isso que é: se você deixa eles comprarem de você, eles podem virar fãs, eles podem virar protetores. Como é que é isso? Isso acontece muito com os empresários mais bem-sucedidos. Eles já venceram, até profissionais liberais, autônomos. O cara não precisa vender curso. Ele não precisa vender curso. Ele já está indo bem. Aí eu falo, tudo bem, você não precisa da internet para ganhar dinheiro, mas você precisa vender alguma coisa, porque quando você transforma um seguidor num aluno, ele vira o seu defensor. É aquele cara que vai te compartilhar. Por quê? Porque ele entrou na sua comunidade, ele entrou no seu grupo. E você sabe disso. Quando você faz seus eventos, as pessoas... Eu já fui, nego te ama. Cara, o Vitor, que não sei o quê. Então, essa não é pelo dinheiro, é pela criação da comunidade, do grupo que vai andar junto. Então, não quer vender curso, porque você já venceu na vida, não quer ser visto como vendedor de curso? Abre uma mentoria, faz um evento presencial, escreve um livro, vai dar palestra, mas não abra mão de transformar só quem te segue num aluno e num defensor, porque isso é poderoso demais. Isso faz parte da transformação, Vitor. E o compromisso que a gente tem com os nossos alunos. Eu sei que você tem. Eu tenho. Então, o cara foi na minha imersão 2, mas se ele me escrever falando, eu estou com uma dúvida disso, eu vou ajudar. Porque ele aprendeu comigo. Ele é do meu time. Eu chamo a minha audiência das flechas, né? Porque flecha é aquela pessoa que tem direção. A flecha, quando estende a mão, não é para pedir, é para apontar um caminho. Aí flecha, foguete dá ré. Flecha não dá ré. Agora foguete dá ré, né? Flecha não para no meio do caminho. Flecha só para no alvo. E a gente vai, até o final. Então, quem quiser caminhar com a gente, vai com a gente até o alvo. Porque é a influência do bem. É a nova influência que o mundo precisa. Que massa. Eu acredito que o influenciador que consegue abraçar isso, essa narrativa, porém verdade, né? Do bem contra o mal, eu acredito que é até uma entrada nova de energia, né? Para quando o cara estiver cansado, para quando o cara estiver desanimado, para o cara quando achar que não tá dando conta, ou quando o cara acredita que não consegue seguir em frente. Lembrar que é o bem contra o mal dá uma força extra, né? Para mim, essa é a mais importante das narrativas, né? Isso está muito alinhado com a minha fé, isso está muito alinhado com o que eu acredito profissionalmente. Então, é o bem contra o mal, sim, sabe? Tem uma padaria e uma outra aqui. Aí esse cara aqui faz tudo errado e esse aqui não faz. Eu vou comprar nesse cara aqui. Isso. É nele. Porque quanto mais dinheiro esse cara tiver, mais mal ele vai fazer. Mais vai prejudicar as pessoas. O cara da padaria é ruim. Da padaria é ruim. O cara que é ruim, né? Não a padaria. A padaria pode até ser boa, mas o cara é ruim. O dinheiro dele é usado para coisas ruins. Eu vou comprar no outro. A compra é um voto, né? Sem dúvida. É um compromisso, né? É uma aliança, talvez. Sabe? Cara, eu sou aqui, ó. Eu sou desse grupo aqui. Eu acredito nele. Sabe? Tem compras que são corriqueiras da vida, e ok. Mas tem outras que são bem, bem simbólicas, né? São votos, né? Comprar de alguém é um ato político também, né? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um ato político, muitas das vezes. Vou apoiar essa causa, vou apoiar esse cara, vou fortalecer esse caminho aqui, essa empresa. Sem dúvida. Cara, já aconteceu de eu comprar curso e mentoria sem a menor expectativa de abrir. Ou até livro. Porque o que eu queria era falar, cara, vai lá, segue em frente, continua. Quase como uma compra de, tipo, tapa nas costas, sabe? Tipo, vai lá, como se eu estivesse passando uma energia. Tipo, cara, continua. Vai que tá maneiro. Isso é muito bom. Eu já fiz isso também. Vale a pena, né? Tipo, comprar rifa, sendo que nem quer ganhar, mas vou comprar.
É bom que incentiva, né, cara? Deixa eu te falar, cara, sobre o maior influenciador de todos os tempos. Por favor. E também uma dica para você que está nos acompanhando. Se você quer criar algo novo e pensa, mas já inventaram de tudo, o que eu vou fazer? Una 2 coisas que você gosta muito. Sempre há espaço para criar algo novo. Combinatividade, né? E coisas que você domina e que você sabe. Quando eu fui escrever meu livro, eu falei, poxa, mas muita gente já escreveu sobre comunicação. Eu estava no jornal ainda nessa época. Você mais um livro de comunicação? Eu falei, vou escrever sobre Jesus. Pô, mas muita gente já escreveu sobre Jesus. Você mais um autor de livro sobre Jesus? Eu queria muito realizar o sonho de escrever um livro. Aí um dia eu estava em Cafarnaum, uma cidade de Israel. E o guia falou assim, foi aqui que Jesus começou a entregar a mensagem dele. Aí eu olhei para Cafarnaum, que hoje não tem absolutamente nada. Eu falei, imagina 2000 anos atrás, o que devia ter nessa cidade? Menos ainda. Menos ainda, né? Talvez a sinagoga estava de pé, e tinha um batalhão, a centúria, né? O batalhão romano, tá? Mas enfim. Aí foi ali, nesse guia, que eu parei para pensar que Jesus era um comunicador. Porque eu que nasci em berço cristão, né? Falei, não, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ok, ele é. E sempre vai ser, que bom que é, né? Que é ele. Mas eu falei, poxa, eu posso analisar o Jesus comunicador. E aí, em Israel, comecei a reler os trechos da Bíblia e comecei a fazer anotações. Isso foi em 2018. Fiquei 2 anos, Vitor. 2 anos. Falei assim, isso aqui tem a ver com storytelling, isso aqui tem a ver com branding, isso aqui tem a ver... E comecei a botar no Google Docs os meus insights. Aí veio a pandemia. Tudo fechado. Quando tudo fechou, em março de 2021, eu sentei, em 3 meses escrevi esse livro. E aí esse livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, é a estratégia de comunicação de Jesus. Como é que um homem simples, pobre, do século I, começou a falar e as palavras dele se espalharam pelo mundo, cruzaram os oceanos e os séculos. Chegaram até aqui. Como? Aí um amigo meu, uma coisa boa também, converse com os céticos para ver se a sua ideia é boa. Eu falei, cara, estou pensando em fazer isso. Aí sabe o que um amigo meu falou? Ele era ateu. Aí ele falou, não, porque a igreja obrigou as pessoas a acreditarem. A igreja impôs a fé em Cristo. Aí eu fui estudar, falei, não é bem assim não. Porque depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, passam-se 300 anos até que surja a igreja católica. Então, durante 300 anos, ele poderia ter sido completamente esquecido. Mas não foi. E, no período antes da igreja, os cristãos eram perseguidos Total. e assassinados. O apóstolo Paulo foi decapitado em 67 depois de Cristo porque falava de Jesus. Então, calma aí. Eles preferiram morrer do que não passar a mensagem para frente. E aí está a grande sacada. Quando a sua mensagem transforma vidas, quando ela dá sentido à vida das pessoas, elas preferem ir até o final com você do que mudar de time, do que mudar de lado. Então, se a sua mensagem muda alguém, se o seu trabalho muda alguém, as pessoas vão te defender, elas vão te abraçar, elas vão preferir abrir mão de muita coisa para não largar aquilo que mudou a vida delas. E essa é uma das grandes coisas que Jesus fez. Mas ele também foi um estrategista. Cafarnaum. Por que ele escolheu Cafarnaum para começar a falar? Se ele nasceu em Belém, lembra? A estrela de Belém. E ele cresceu em Nazaré, tanto que ele é chamado de Nazareno. Por que Cafarnaum? No livro eu conto de 4 pontos. Vou falar de 2 aqui. 1, lá tinha um posto de coleta de impostos, onde ele, inclusive, chama Mateus para segui-lo. Mateus era um cobrador de impostos, publicano, né? E Cafarnaum fica na beira da estrada, onde naquela época passava a Via Maris. A Via Maris ligava o Egito à Síria. Os comerciantes, mercadores da África, os árabes, que passavam pela Via Maris, tinham que entrar em Cafarnaum para pagar imposto, porque lá tinha um posto de coleta. Ou seja, o mundo daquela época entrava em Cafarnaum. E quando eles entravam em Cafarnaum, quem eles ouviam falar? Jesus. Aí o cara voltava para a África, o cara ia para a Síria e falava, eu vi um cara falando lá, ele falava sobre amor, sobre salvação, sobre o reino dos céus. E assim a mensagem de Jesus começou a se espalhar. Aí eu pergunto no livro e pergunto para você, qual é a sua Cafarnaum? É o Instagram? É o Facebook? É um podcast? Você precisa ter um lugar onde as pessoas te vejam.
Jesus desceu de Nazaré para Cafarnaum porque ela era um grande centro. Lá as pessoas iam parar para ouvi-lo. E lá ele começou a entregar a mensagem dele. Um outro ponto muito bom também estou quase estourando o tempo aqui, né? Mas vamos lá. Eu tô adorando. Jesus, hoje as pessoas dão aula de storytelling e cobram caro por isso. Jesus fazia isso 2000 anos atrás e a gente conhece por parábolas. Uhum. Jesus é genial. Jesus é o maior ser humano que esse mundo já viu. Porque tem uma das parábolas que ele fala assim, o reino dos céus, numa época que ninguém sabia o que era reino dos céus. O que é reino dos céus? O que é isso? O reino dos céus é como uma rede lançada no mar. E quando ela volta, a gente separa os peixes bons dos peixes ruins. Os bons vão para o cesto, os ruins vão para a fornalha. Por que Jesus usou a rede, o peixe bom, o peixe ruim? Porque ele estava falando para pescadores. O semeador saiu a semear. Por que ele falou que o semeador? Porque ele estava falando para agricultores. Então, Jesus tinha noção de que ele precisava adequar a linguagem dele para a forma como o público atendia. E hoje a gente vê tanta gente querendo falar difícil para impressionar, para parecer que é pop cult bacaninha, que é inteligente, e as pessoas não entendem nada. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, adaptou o que ele queria, o que ele tinha para falar, para que as pessoas pudessem entender. Então, esse é o maior compromisso da comunicação. É você contar de um jeito que as pessoas compreendam. Se você tiver que simplificar, simplifique. Se tiver que rebuscar, rebusque. Mas não abra mão de fazer com que o outro te entenda. Porque senão não é comunicação. É uma palestra mal sucedida. Que massa, Daniel. É isso. Esse é o livro. Cara, e onde que eles encontram esse livro? Como é que eles encontram não só esse livro, mas onde que eles podem seguir você e acompanhar mais o seu trabalho? No Instagram, @DanielBrunet8, eu tô lá. E no YouTube, canal Daniel Brunet. Eu tô de segunda a sexta ao vivo, 7 da manhã, fazendo live sobre comunicação, posicionamento e as lições eternas, né? Quando a gente cumpre lições eternas, os nossos resultados são reais. E eu boto isso tudo nas minhas lives e ajuda as pessoas a falarem melhor, a se posicionar da forma certa. Eu já fiz live com você, né? Já fizemos live. Já tá lá. Tá. Se você pode buscar lá no Instagram, tá lá. Que massa. E o livro tem na Amazon, tem na Editora Vida, tem procurar no Google, encontra um link. Que massa. Repete o título pra galera. Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Ele começou ali com 12 e hoje são bilhões de pessoas que acreditam nele. Que massa. Bilhões de seguidores. E olha, falando em mensagem, se de repente tudo que você viu, tudo que você vê na internet seu, tudo que você já postou na vida, se apagou. Não tem mais nenhuma live gravada, não tem nenhum post, não tem mais nenhum conhecimento, não tem mais nenhum livro seu. Se tudo foi deletado na internet, você só tem a chance de deixar uma mensagem para todo mundo ver. O que você diria, amigo? Uma última mensagem? É. Caramba. Mas aí a minha mensagem vai ter a ver com a minha filosofia de vida, que é uma filosofia de vida cristã. Beleza. Se eu tivesse uma última mensagem, eu diria assim, não é o fim. Enquanto a vida é a esperança e existe um caminho que vai te levar para um lugar onde você vai amar estar. Esse caminho, que também é a verdade, que também é a vida, se chama Jesus, né? O maior comunicador de todos os tempos e nossa ponte para a eternidade e para os dias felizes. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria: digite aqui, eu aceito, e certamente ele vai te encontrar e vai mudar a sua vida. Glória a Deus, Seria amigo. essa. Que lindo. Grato pela sua participação aqui no VDcast, amigo. Eu estou muito honrado de estar aqui, sempre quis participar, e sou teu fã, sou teu amigo, e chamar, eu venho. Tamo junto, amigo. Conta comigo, tá bom? Maravilha. E se você estiver assistindo aqui no YouTube, toca para conhecer a história do Thiago Brunet, irmão do Daniel, que também participou aqui do VDcast. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.